Olá, boa noite, tudo bem? Rapaz, você já falou quase tudo que eu tinha para falar. Brincadeira. Olá, galera, tudo bem? Boa noite. Sou o Ruluca, assim como já foi dito aí. Sou aqui do interior da Bahia, sou de Feira de Santana. Bom, vou tentar falar um pouquinho de mim, dessa minha experiência dentro do universo da capoeira Angola, a partir da escola, né, que é de que o lugar onde eu teria capacidade de estar falando, afinal, onde eu vivencio. Antes de mais nada, boa noite. Obrigadão pela presença de todo mundo, pelo convite do Plano. E vamos lá. E aí, coragem! Botou as caras e tirou. Enfim, para começar a falar um pouco assim, eu queria falar um pouco dessa percepção de tempo que a capoeira traz para a gente, né? Através da circularidade. Então, para poder falar um pouco de mim e do que a capoeira traz na minha vida, e para as pessoas que são meus semelhantes, estão próximos de mim, eu precisaria estar falando da transformação que ocorre a partir da minha família, né, e das pessoas que vieram antes de mim. Através da capoeira, ela me traz uma percepção de tempo um pouco diferente dessa que a gente está acostumado, né, que é presente, passado e futuro. Então, a gente acaba pensando no tempo de uma forma mais circular, onde passado, presente e futuro eles estão muito conectados. Algumas pessoas que estão aqui já devem ter visto o mestre falando, que é o meu pai, no caso, sobre do lugar de onde ele veio, de onde minha família vem, que é de uma extrema pobreza, e dos seus amigos da época que já não estão mais entre a gente, ter seguido outros caminhos, né? O caminho da criminalidade, entre outros, e tiveram suas vidas tiradas ao decorrer do tempo. E da importância que foi desse encontro com a capoeira, nesse processo de juventude da vida dele. E consegue tirar ele desse lugar, né, de vulnerabilidade tão forte, desse lugar onde estava de fácil acesso a outros caminhos. E todas as vezes que ele conta essa história, eu não consigo pensar que se não fosse a capoeira na vida dele, teria grande chance de eu ter nascido nesse mesmo lugar, sem essas percepções, sem esses lugares de conversa, né, de estar podendo ouvir pessoas mais velhas falando das suas experiências e do seu tempo, né, dentro do movimento da capoeira e suas experiências fora dela também. Então, para poder falar um pouco da experiência da capoeira na minha vida, eu acho que ela começa antes mesmo de eu existir, né, um pouco do que ela traz, do que ela transforma. Dizem que a gente ia ter o nosso primeiro contato ainda na barriga da nossa mãe, né? E aí a minha mãe, ela foi uma das pessoas a primeira mulher a fazer parte da escola, né? A primeira mulher a treinar capoeira dentro da escola é a minha mãe. E eu já vi da boca de outras pessoas também que ela treinou capoeira até o 8º mês de gestação. Então eu imagino que ali eu já estava tendo esse contato, né? Essa experiência com os sons, com a própria experiência dela, do momento de felicidade de estar ali se expressando e sendo quem ela é. Então, eu acho que a capoeira sempre esteve presente na minha vida. E eu acho ela de fundamental para mim, enquanto homem negro, estar fazendo parte de um movimento de matriz africana, né? Um movimento, uma cultura popular de pertencimento de um povo preto, né? Em determinado momento, por causa das questões da vida assim e tal, minha mãe ela parte para São Paulo, né? Só para tentar falar um pouco assim dessa experiência da importância da capoeira nas nossas vidas, né? E como ela é fundamental para a nossa construção. Minha mãe vai para São Paulo, meu pai fica aqui ainda, como é a parte da minha família, e eu, com 4 anos de idade, começo essa viagem. Vai ficar um pouco com a mãe, volta a ficar um pouco com o pai, vai ficar um pouco com a mãe, volta um pouco com o pai. Então, eu tive esse momento de estar treinando capoeira um ano sim, um ano não. Né? Então, quando eu estava aqui, eu estava tendo um contato afinco, né, rígido assim com a capoeira, afinal minha família fazendo, eu acabava estando dentro também. E quando eu estava em São Paulo, eu não fazia parte da capoeira. E aí começa esse meu processo de autoconhecimento assim, né, que é, no meu ponto de vista, muito doloroso. Sai um menino, né, uma criança negra do interior da Bahia para um estado, assim, eu sei que tem galera de São Deu uma cortadinha, né? Sumiu o som dele. Sumiu, é. Esperar. Coame também não te ouvi quando você falou, foi bem baixinho. Você está me ouvindo? Agora eu tô. Não, eu falei que ele deu uma sumida, mas voltou. Voltou.
Opa, eu voltei, gente. Voltou, só. Estamos te ouvindo agora. Foi aqui mesmo que caiu, foi? Foi. Foi. É porque eu tô na zona rural, viu, galera? Tô na roça aí, de vez em quando bateu um vento a mais aqui, balançou a antena, dá uma balançada. Posso continuar? Pode, vai lá, Rui, tá tranquilo. Viu? Qualquer coisa eu falo um pouco mais devagar. É, Aí eu começo a ter essas minhas primeiras experiências fora do meu lugar de conforto, né? Que é em São Paulo. Então, as piadas por mim ter um sotaque diferente, as experiências por ser um corpo preto nos lugares majoritariamente branco, um lugar onde o padrão é eurocêntrico, a gente sabe disso. Então, eu ainda não conseguia me enxergar naquele espaço e não me enxergo até hoje, né? Só que isso trouxe algumas marcas e algumas cicatrizes, né? Eu não entendia por que algumas piadas, pessoas que pareciam comigo, ou elas eram muito agressivas para serem ouvidas, ou elas eram palhaços da turma, né, da galera tal. E essas pessoas eram silenciadas enquanto tinham posições ou pensamentos para além da caixa, né? E é onde eu começo, enquanto uma pessoa muito jovem na pré-adolescência, a... como é a palavra, gente? Criticar não seria a palavra, não, mas eu começo a pensar sobre a minha própria existência, né? Eu começo a pensar por que que Deus me fez dessa forma, por que que minha pele tem uma outra cor, por que que o meu cabelo é crespo. Então, coisas que a gente não deveria estar se questionando normalmente. Tá dando para me ouvir de boa? Assim, Tá assim? tá. Qualquer coisa vocês falam, tá? Pode ficar Então, tranquilo. foram alguns questionamentos que surgiram por estar ocupando esse espaço, né? Que era do porquê que eu era do jeito que eu era. E aí eu acho que nenhuma criança deveria passar por isso, né? E aí é quando eu começo a falar da capoeira enquanto esse lugar, né? De aquilombamento. Assim, um tempo atrás foi quando eu vi a primeira vez o aquilombamento enquanto lugar afetivo. Eu nunca tinha pensado que a capoeira tinha sido esse lugar para mim, né? Enfim, um lugar onde eu me via, um lugar realmente de identidade, sabe? Onde você vê as pessoas fazendo as mesmas coisas que você, onde você tem ideias que são compartilhadas, você é ouvido, você senta para ouvir, você se sente aceito pela forma que você é, você aprende a lidar com os outros, lidando consigo mesmo, ou aprende quem você é lidando com os outros, né? Aí, no meio desse processo, eu vou para São Paulo e passo alguns anos lá sem voltar direito para a Bahia. E eu começo a me sentir meio perdido, né? É um processo, acho que, para quem é de São Paulo sabe, é um lugar extremamente capitalista e os lugares capitalistas pregam a individualidade. Então, a comunidade em si, ela não existe, né? Você tem pessoas onde você pode usufruir, elas podem usufruir de você, né? Na maioria dos casos. Não quer dizer que não existam outros movimentos de resistência, né? E aí eu vou no evento de capoeira, eu acho que ela até está na sala da Treinal Natureza, acho que é 2015. Fazia 2 anos que eu não via meu pai, meu irmão, e eu vou nesse evento e percebo que eu estou fora do movimento da capoeira, como eu poderia falar assim, realmente presente, né? Meu pai vai no pé do berimbau em um momento, né, que é de fundamento da capoeira Angola, ele puxa uma ladainha. E nessa ladainha ele está contando a própria trajetória, né? Contando a história de vida dele, né, desde o nascimento até os dias atuais. E aí é onde, quando eu começo a refletir sobre mim mesmo, saio do espaço, me pego chorando, assim, como se eu estivesse no lugar errado, e decido voltar para a Bahia, né? Voltar para casa. Tudo isso se dá, assim, de uma forma muito forte a partir desse contato, a partir desse reencontro no evento da Contramestre Natureza. Foi mal, agora é Contramestre. Desculpa, aí é que foi esse ano, estou me acostumando, viu? É... Então, eu volto, e aí é quando eu começo num processo de autoconhecimento, né? Já volto com 22, eu acho. Reconhecimento, quero dizer. Hoje eu estou com 30, vou fazer 31. E é onde eu passo a me aceitar, decido não cortar meu cabelo, decido mais entrar não entrar mais num padrão onde eu não me via, não me aceitava. Desde sempre achei muito estranho ter que ser igual a todos os outros meninos pretos.
tem que todo mundo estar com o mesmo corte de cabelo, tem que todo mundo estar muito bem aceitável. Começou a crescer um pouquinho, não é corta por causa de higiene pessoal, é corta porque tá feio. Então, tipo, nosso cabelo não era aceitável ainda, né, na época. E hoje ainda não é, a gente que bate de frente em vários momentos. E eu decido deixar meus cabelos crescer, né? Vim para fora novamente. Meu pai já é rasta desde sempre, meu irmão também, a família, todo mundo em volta. E aí a capoeira age dessa forma no espaço de aquilombamento afetivo também, onde as pessoas me veem meus cabelos crescendo e não me criticam e não me julgam por conta disso. Apoia firmemente, né? Onde os elogios chegam, o carinho, o abraço, e você se sente acolhido sendo quem você é, sabe? Sem precisar entrar numa caixinha. Aí a capoeira traz esse espaço, né, de identidade, como eu falei lá no início, onde ela se faz presente de uma forma muito importante. Eu acredito que todo mundo deveria fazer capoeira por algum momento, né? Pensando na própria trajetória e de autoconhecimento dentro do movimento. A capoeira traz uma perspectiva da oralidade através da história contada das pessoas mais velhas, coisa que a gente não vê nos outros lugares, né? Principalmente nos lugares acadêmicos. Eu conheci muito minha história e passei a dar muito mais valor quando eu parei para sentar e ouvir, né? Assim eu tive grandes referências, como Zumbi e vários outros, né? Dandara, enfim. E outros mestres também daqui que resistem através da capoeira de movimento, pensando na importância e no legado dessa trajetória, desse movimento aí. Eu não aprendi minha história dentro da escola e não aprendi a dar valor para ela também. E foi dentro da capoeira que eu passei a me conhecer. Foi dentro da capoeira que eu passei a ter interesse na história da minha mãe. Um belo dia eu sentei e perguntei para ela tudo, né, que eu poderia perguntar, e descobri o quão forte, o quão guerreiro eu tinha essa mulher do meu lado, né? E que mais afirma mais uma vez as referências que eu tenho próximo de mim. E tudo isso são curiosidades que eu tenho através da capoeira, né? A importância de ouvir, a importância de saber quem está do nosso lado, né? E eu acho que não tem muitos outros movimentos que se comportariam dessa forma, né? Ah, bom, se eu fosse falar um pouco mais da capoeira, eu falaria que ela pela própria forma que ela se comporta, né? Mesmo que eu não falasse muita coisa, ela tem uma relação muito grande com a nossa própria vida, né? Ah, ela está em círculo, a gente está um olhando de frente para o outro. Tem os momentos que a gente chama de volta ao mundo, de chamada, pé do berimbau, que são os momentos que a gente tem para poder pensar antes do jogo se iniciar. Temos o momento do canto, onde tem o coro, que é de extrema importância, então a gente canta junto, né? A gente usa a música para poder estar lembrando de nossas histórias, lembrando das histórias dos nossos ancestrais. A gente usa a música para estar em contexto de grupo, né? Em contexto de comunidade, os nossos próprios corpos sentindo o som, a energia, o axé que emana naquele movimento, as trocas de ideias que acontecem depois, os momentos de pausa do jogo, que não está pausado, o jogo continua rolando, como a volta do mundo, que é uma forma de estar refletindo o jogo. E aí, mesmo sem falar nada, esses processos a gente traz para a vida. O momento que algo não está dando certo e você começa a refletir o porquê que não está dando certo, mas você não para de agir, né? Você não deixa se parar totalmente, né? A vida ela continua passando. E a capoeira traz esses momentos de reflexão sobre a gente mesmo. E aí, dentro desse espaço, bom, acho que é isso, galera. Pra não ficar falando muito assim também, abre para vocês perguntar, talvez, e ver se eu consigo responder as coisas. Vamos fazer mais um bate-papo, né? Muito bom te ouvir, Lucas. Acho que tem muita coisa aí. Com certeza temos, dentro disso que você falou, já tem várias coisas que queremos saber. Antes disso, a gente fez umas perguntinhas já para você, Clã e eu vou fazer uma delas. E só avisar a galera, quem quiser, já vai preparando aí. Quem puder abrir a câmera também para a gente conversar. Quem não puder, não tem problema, mas quem puder é uma boa. Ou vai mandando também, pode mandar por escrito, se não quiser falar. Lucas, você pode explicar para a gente quais são as especificidades da capoeira de Angola? Eita, pode fazer a pergunta de um jeito diferente? Como é que é a capoeira de Angola? Qual que é a diferença dela para as outras, assim? O que a capoeira de Angola é especial? Como é que é isso?
Pô, pergunta difícil, hein? Já chegou colocando com tudo. É, olha, eu não posso falar das outras capoeiragens, né? Porque eu não faço, né? Eu nunca fiz. Eu acompanho, vou lá, tudo mais, a gente troca ideia, joga, vadê, falamos sobre capoeira. Eu posso falar basicamente da capoeira que eu faço. Geralmente estamos conversando com a galera aqui, eu sempre falo, né? A capoeira me salvou, mas qual capoeira? A capoeira de quem? Quem foi que transmitiu esse conhecimento? Como que essa pessoa transmitiu esse conhecimento? Né? Nós sabemos que temos diversas pessoas dentro de todos os espaços e essas pessoas que transmitem conhecimento é de total importância para que esse conhecimento chegue da melhor forma possível, né? Essa relação com a capoeira. O mestre, né? No caso meu pai, ele sempre foi uma pessoa que preservou muito o fundamento, né? E a capoeira ela acaba chegando de uma forma muito filosófica para a gente também, né? Para além do movimento prático, a gente pensa muito no nosso corpo mesmo no dia a dia, né? Então a gente pensa na forma como a gente se posiciona dentro da capoeira e nas transformações que a capoeira pode fazer dentro do nosso corpo, também para nossa mente nas relações. Então a capoeira ela traz essa autorreflexão para além do jogo. Isso pensando no capoeira Angola, né? Poderia falar da forma mais prática da capoeira, falando sobre ser um jogo mais baixo. Algumas pessoas falam mais lento, outros falam outro é mais alto. Mas eu falaria mais nesse processo mesmo, assim, que é da capoeira que eu faço, né? Que, inclusive, é uma das filosofias que eu acho mais a cara do grupo, que mais me conquista, que eu acho que tem a ver com o termo, é vamos envelhecer juntos, né? Que são coisas que eu já vejo na prática. Acho que todo ser humano ele precisa de uma comunidade, de um grupo para viver, né? Viver bem, saudável. E essa ideia do envelhecer junto é algo que me conquista muito, né? Porque além de ser muito difícil, porque somos pessoas diferentes que vêm de outros lugares, mas eu vejo isso acontecer na prática, né? As pessoas sabendo lidar umas com as outras nesse processo de estar vivendo a vida juntos. E eu vejo as pessoas mais velhas, né, que tiveram tempos que eu não peguei, que hoje já comparecem no evento há mais de 30, 40 anos, eu vejo lá, já não treina mais, fica ali só no cantinho conversando, mas tem um poço de histórias para estar contando entre a gente, para a gente mais novos, né? Então eu acho que seria mais esse momento de autorreflexão que a gente tem dentro da capoeira, né? Nosso corpo em vida, assim, para jogo mesmo, sabe? Muito bom. Silvana quer fazer uma questão. Bora lá. Gente, boa noite. Luca, eu assisti um show de capoeira, né? A primeira vez na minha vida no Ceará, em Fortaleza. Eu fiquei muito emocionada. Na verdade, toda vez que eu escuto o som da capoeira, eu arrepio, eu fico emocionada. Depois eu vi novamente em Salvador, fiquei apaixonada, emocionada, e também em Ouro Preto. Se você puder falar um pouco, traduzir, eu sei que é uma coisa minha, eu fico emocionada, mas eu tenho a sensação que rola durante o jogo muita emoção, muito sentimento, né? E da onde vem tudo isso? Porque, ó, até falando eu já me emociono, porque é muito arrepiante, é muito bonito, é muito. A gente vê que é um jogo, mas não sei, eu acho que é um jogo parece um jogo de sentimentos para mim, não sei. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Pô, as perguntas tá tudo afiada, né? Ninguém tá deixando passar nada. Ó, pô, eu poderia falar sobre ancestralidade, né? Sobre ancestralidade e as tradições e os movimentos que se repetem ao decorrer das gerações, né? A gente acredita que a ancestralidade dentro da musicalidade da capoeira, no instrumento principal seria o tambor, né? Pelo couro e tudo mais, e ser um dos primeiros instrumentos a ser feito, né? A capoeira ela traz muito essa ideia que eu acho que me emociona muito dentro do jogo, dentro das coisas, que traz essa emoção. São as músicas, né? E a forma como o seu corpo adentra dentro da musicalidade, da harmonia da bateria. Quando eu falo bateria, eu falo todos os instrumentos tocando em harmonia, né? Aquele coro forte que ressoa, sabe? Todo mundo cantando junto. Aquela voz firme que afirma quem a gente é, né? Nos cantos, contam nossas histórias, né? E essa conexão com o jogo dentro da musicalidade, que é comigo e o outro, sem eu saber o que o outro vai fazer, né? Então gera essa emoção dentro do improviso, do movimento prático,
né? E quando a gente se percebe conectado com a outra pessoa, porra, a gente fica doido para que isso aconteça de novo, sabe? Porque não tem como, nunca é igual. Eu posso jogar 10 vezes com o Kwame, que está aí, enfim, faz parte do grupo também. Nunca é o mesmo jogo, sempre são conexões diferentes, né? E às vezes a gente transborda mesmo jogando e ouvindo os cantos, né? E isso particularmente acontece muito comigo. Quando eu sinto que o meu corpo conecta com a musicalidade, conecta com a ancestralidade, conecta com o que está sendo dito, com a história que está sendo contada, e ainda vem aquele coro de vozes que mostra que a gente não está sozinho e que não somos fracos, somos potentes. Não tem como não se emocionar, não. Salve, salve, viu? Massa, viu? Te escutar. Sem, sem querer, você se conectou com várias coisas que foram ditas aqui nas outras rodas aqui, né? Eu vou enumerar pelo menos duas. Uma foi a questão da comunidade, né? A ausência da comunidade e a vida em comunidade e a presença da comunidade, da vida em comunidade, que não é algo que a gente vê muito, né? Por conta de vários motivos aí desse mundo, desse modo de produção capitalista que vai fazendo acreditar que você é um indivíduo e cada um por si, né? E ontem a gente falou muito dessa coisa da presença da comunidade, né? Dessa importância, né? Esse é um ponto. Outro ponto que você falou, que acho que a Maria falou, que é a coisa do desviante da norma, né? Você foi falando ao longo da sua história de vida, como você foi colocado como um desviante da norma branca, norma do padrão de beleza, norma, enfim, né? Dessa norma imposta pelo sistema. E, ao mesmo tempo, quando você criou os desvios, né? Acho que isso foi interessante, né? Você foi se singularizando, né? E isso é muito presente na capoeira, né? Como eu vou vendo, né? Tem uma coisa, a gente estava conversando no telefone, tem uma coisa que é improvisada, mas é um improviso dentro de um campo, né? Mas que você vai criando uma variação de uma movimentação que ela é básica, mas que aí que está o seu estilo, o seu jogo, né? É só essas duas coisas que eu queria que você comentasse. Eu lembro a segunda pergunta, a primeira eu não entendi, não, ou não lembrei. Foi duas perguntas assim. Vai, quer repetir a primeira? A Eu peguei segunda... duas coisas que apareceu nas outras conversas, né? Uma, ontem a Paula falou, no candomblé, a coisa da comunidade, da vida em comunidade, da presença da comunidade, de como isso fez falta na sua vida, nesse trânsito entre São Paulo e Feira de Santana, essa coisa que você percebeu da vida em comunidade, que aqui não tem, né? É seu apartamento, não tem esse modo de viver, entende? E que na capoeira tem muito, né? Essa proposição, eu acho que é um modo de existência isso, nessa vida em comunidade, de você não ver necessariamente o outro como um concorrente, enfim. Sim. E a outra? A outra foi falando sobre o desvio. Você foi falando da sua história, em que você foi colocado no lugar de exclusão, do desviante da norma, do padrão branco, e que foi se questionando, falou, nossa, qual que é o meu problema? E vai esse processo que você foi achando que o problema estava em você. E, ao mesmo tempo, você conseguiu criar um desvio a partir disso também. Você foi se singularizando, foi deixando crescer o cabelo, foi se afirmando, né? No modo de ser que você queria ser, né? E isso tem muito a ver com a capoeira. Eu fui fazendo esse laço com a capoeira, né? Que no jogo tem muito isso, né? Você vai sendo colocado em lugares e vai criando variações dentro de um movimento, enfim. Foi isso aí que eu pensei. Eu acho que uma das maiores lutas da capoeira, uma das, né? Porque
o que a gente aprende através do mestre, enfim, através dos mais velhos também, coisa que eu acredito muito, é sobre a existência da capoeira enquanto um lugar político, né? Assim como quase todas as outras manifestações populares que nascem nos guetos, nas favelas, né, na periferia, ela vem da necessidade do grito, né? Ei, tô aqui, me vê, né? A capoeira ela nasce de uma necessidade mesmo de expressão e de liberdade, né? Então, os negros lutaram capoeira para ser livres, né? Isso é algo que a gente ouve com um pouco mais de contexto através da capoeira, através da oralidade. A gente ouve muito pouco isso na escola, mas rapidamente é passado por algum problema, alguma crise europeia, né? Aí você esquece tudo que aconteceu aqui. Então, esses espaços de comunidade, eu acho que ele ainda existe, né? Enquanto um lugar político, a gente vê isso através das músicas e das ladainhas, onde a gente para e reflete o contexto social, né? Uma das dificuldades maiores é lutar contra esse lugar maior que é o mundo, né? Porque as pessoas que fazem parte da capoeira também fazem parte desse outro lugar. E a gente chega cheio de vícios do individualismo, né? Então, chega um momento onde a gente começa a reaprender ou aprender a lidar com a gente mesmo e com o outro, né? Então, eu acho que a falta dessa comunidade na infância e uma comunidade onde a gente consiga se ver no outro, né? Onde ela não seja segregacionista, é de extrema importância. Um lugar onde você chega, se olha, se reconhece, sabe da sua individualidade, mas você não deixa que ela comprometa o coletivo e nem deixa o coletivo comprometer sua individualidade, né? Então, acho que é necessário para que a gente viva harmonicamente, senão a gente vive do jeito que a gente está vendo todo mundo vivendo hoje em dia, né? Um matando o outro, enfim, filho não respeita pai, pai não. Então, a comunidade ela é de extrema importância para a gente saber lidar com o próximo, e o próximo saber lidar com a gente, né? Então, acho que a falta da comunidade em São Paulo gera muita dificuldade nas relações, né? Principalmente a gente, enquanto um povo preto, né? Já se sente sozinho pra caramba no mundão, e sem essas referências a gente se perde, né? Falando um pouco, acho que a segunda pergunta, eu acho que eu lembro, mas vou entrar nela, né? Eu vou contar umas duas experiências que eu tive que eu ainda não entendia direito o porquê, então eu me culpei, né? Uma eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, a professora pediu para todo mundo fazer um trabalho em grupo e para fazer o trabalho eu tinha que ir na biblioteca da universidade. Então foi eu e mais dois amigos. Os dois eram meu primo, só que um era branco e o outro era mais preto que eu, bem negão mesmo, bem retinto. Só que tinha um cabelo padrão, raspadinho, tá? E eu tava deixando meu cabelo crescer, devia estar do tamanho do Kuama. Magrinho, pá. Aí chegamos na universidade, entramos, vemos o livro e fomos para a moça da Xerox tirar Xerox de algumas páginas. Eu lembro que eu tinha um segurança, um senhor branco, e eu sempre fui muito simpático, muito educado. Com 8, 9 anos eu passei, ele estava me encarando, eu dei oi, bom dia. Sabe, simpaticão mesmo, tipo, tá me olhando, dei bom dia. Ele saiu dessa sala, cara de vidro, deu a volta de mais duas para poder chegar onde eu estava, para tentar me corrigir, né? Tá falando comigo por quê? Você me conhece? Você é da onde? Tal. Só que, tipo, eu olhando para cima era um brutamonte tentando me coagir, né? E aí eu não entendi porque isso estava acontecendo, né? Uma criança sendo desafiada por um adulto. Quando eu viro, a moça da Xerox estava falando, esses vagabundos vêm para cá com esses cabelos grandes. Eu ignorei, né, certamente. Pegamos a Xerox e voltamos. Aí meu primo falou, Luca, por que tu não percebeu o que aconteceu na Xerox? Não, eu falei, não. Por que tu não corta teu cabelo? Eu falei, por quê? Você não viu que a moça estava chamando a gente de vagabundo porque estava com o cabelo grande? Aí eu não entendi também, mas passou uma semana e pouco eu cortei o cabelo. Como toda criança, a gente quer ser aceito, né? Enfim, eu ainda não entendi o que estava acontecendo comigo. E também nunca tive muita gente para ficar conversando, nem para falar dessas coisas, porque eu também não entendi. Um pouco mais para frente, eu começo a passar por um processo de conhecer mesmo o mundo e poder falar um pouco mais dele, né? De ter um pensamento mais crítico. Então, tá eu com meus amigos em São Paulo já, no caso, né? Amigos. E toda vez que a gente entrava numa discussão, alguma coisa, vinha alguma piada xenofóbica ou alguma piada racista, né? Porque, tipo, cala a boca, você é baiano. E isso foi me silenciando durante um tempo. Até que uma vez alguém falou assim, fica quieto, você é preto, preto nem sabe o que fala. Mas isso era dito várias vezes. Então, acaba que você vai parando de falar, porque você para de acreditar nos seus próprios pensamentos, né? E aí a capoeira traz isso de volta,
Acho que é isso, assim. Dentro do jogo, dentro dessa individualidade, por exemplo, a gente faz parte de uma escola e dizem que a gente joga muito parecido, né? A gente gosta muito da forma como o mestre joga esse movimento. Então, a gente treina esses movimentos. Só que o angoleiro, ele é único. Por mais que eu tente jogar muito parecido com outra pessoa, eu sou eu não sou outra pessoa, eu não tenho o mesmo corpo. Então, esse ser angoleiro, quando ele nasce, nas suas expressões, nas suas minuciosidades, né? Nesse momento que ele desabrocha, falando assim, ele vai morrer junto contigo, sabe? Mas nesse processo, com certeza, vão nascer outros angoleiros também que são únicos. Né? Então, a forma como eu me expresso, como eu me movimento, é uma forma que é minha. E ela vai embora junto comigo, entende? É eu e eu habitando esse espaço. Acho que eu respondi, não respondi? Respondeu sim. Luca, vou comentar aqui, Juliana comentou aqui, a sociedade está paupérrima de viver em comunidade. E Thaís Carvalho comentou, eu acho que muita coisa que aconteceu na infância a gente só vai entender na vida adulta. E enquanto o despertar não acontece, permanecemos silenciados. Castanha tinha levantado a mão. Pode falar, Castanha. Só abre o microfone. Boa noite, tá dando para ouvir? Selma Boa noite, depois. pessoal. Se Castanha estava antes, Selma, deve ser a segunda, pode ser? Bora, Castanha, pode falar. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, sim. Pronto. Luca, eu queria saber uma coisa. Você fala que você vai para São Paulo, né? E aí fica nesse processo de Bahia, São Paulo, e lá você percebe que aquele não era o seu lugar. Quando você volta para a feira, que você volta de vez assim para capoeira, quando é que você percebe que você se encontrou dentro da sua identidade? Quando é que você percebe, tipo assim, esse é o Luca, que você deixa seu cabelo crescer, que depois vem o rasta? Quando é que você percebe, tipo assim, porra, essa é a minha essência? Em que momento? Isso acontece logo no início ou passa um tempo e conforme você vai treinando, você vai descobrindo isso? Quando é que você se encontra, assim, que você percebe, porra, esse sou eu, sabe? Rapaz, eu sempre soube, Castanha. Eu sempre soube que esse era eu. Eu acho que eu só neguei durante o tempo pelo silenciamento mesmo, sabe? E antes de eu voltar, quando eu estou no evento da Contramestre Natureza, em 2015, que é o momento onde eu falo, eu tenho que voltar para ontem, né? Eu já sabia que esse era o meu processo, que era o que eu queria para mim, era quem eu era de verdade. Então, eu já venho para cá, já sabendo o lugar que eu quero ocupar, aonde eu quero estar e no que eu acredito e sempre acreditei. Só fugi um pouco porque acho que a gente já conversou um pouco sobre isso já com outras pessoas também. Algumas pessoas perguntam, né, por que não temos mais tantos negros fazendo capoeira, né? E eu sempre me pego não culpando essas pessoas, né? Porque a gente foge do acumulativo, sabe? Já é um corpo preto, preconceito, tome piada, tome chacota, cabelo crespo, tome mais outra. É mulher, tome mais outra, né? Faço parte do candomblé, tome mais outra. Faço parte da capoeira, mais outra. Então, você passa a fugir dos acumulativos sem nem saber que você está fugindo da sua própria essência. Então, como eu fui mais um, vamos dizer assim, fugindo do meu próprio processo, tentando fugir de mim mesmo, né? Então, eu acho que a decisão de voltar foi quando eu me reencontrei. Respondi? Respondeu. Massa, Selma, pode fazer essa questão. Oi, Luca. Eu fiquei muito curiosa com algumas coisas. Primeiro, essa questão da improvisação, né? Porque eu fiquei pensando, né, que deve ter alguma coisa na base e depois tem essa coisa da improvisação, que embora seja um jogo coletivo, mas também tem espaços para individualidade, imagino, na improvisação. Aí fiquei pensando no espaço entre
né? Que é um levanta a perna e para não bater na perna do outro faz um outro movimento e a mão. Fiquei pensando nesse espaço entre um movimento e outro que daria uma improvisação. Fiquei pensando isso aí, queria ver se você falava disso. E depois tem uma pergunta meio gaiata, assim, tipo, depois das coisas muito legais que se falou, dos aspectos culturais, filosóficos, espirituais, eu pergunto assim, dá para dar um coro em alguém quando precisar também? Dá uma parmeada, né? Ai, quando a gente fala do imprevisto no jogo, assim, do improviso, é porque a capoeira ela tem uma certa quantidade de movimentações. Só que quando eu estou jogando com outro, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não faço a mínima ideia se vem um rabo de arraia, se vem uma meia-lua, se ele vai tentar me dar uma rasteira. Então, a capoeira ela vai me preparando para esses contrapontos, né? Essa ideia de eu estou indo por aqui, preciso pegar um outro caminho, né? Que é quando a gente traz essa relação da capoeira com a vida, né? Então, eu estou indo, mas em algum momento, se eu precisar trocar o caminho, eu já estou meio que pensando nessa possibilidade, né? Então, a gente precisa lidar com esse imprevisto do jogo. Pensando na individualidade, esses espaços que sobram entre um movimento que eu faço e outro, gera essa minha individualidade que entra através da negócio, através das expressões, do balanço, do sorriso ou das caras feias, fechadas, que tudo isso gera alguma coisa tanto em mim como no outro influencia o jogo, né? Então são esses momentos, essas coisas que a gente usa entre as movimentações que trazem a individualidade, né? Se fosse só um movimento mecânico mesmo, seria um monte de robô reproduzindo a movimentação, né? Então, a gente costuma falar aqui, né, que a capoeira ela precisa de vida. E para ela ter vida, eu preciso deixar que o meu corpo se expresse, né? Então, eu preciso desse balanço, eu preciso sorrir, eu preciso fazer cara feia, eu preciso fazer um pouco do teatro que é necessário para o jogo da capoeira, sabe? Para poder conseguir interagir, me relacionar. Às vezes a gente joga com aquela pessoa que é mais agressiva e através desse teatro e da brincadeira o jogo pega uma outra dimensão que fica muito legal para a roda e, enfim, para as outras pessoas também que estão assistindo. Me lembra a Acho que é vida. isso. Lembra a vida, os momentos que a gente não sabe como agir, como se comportar, e corre daqui, corre de lá, opa, agora é minha vez, né? E, rapaz, eu acho que dá para dar um couro também, viu? Dá para dar um couro também se precisar. Ai, dá para dar um couro. E o mais legal, assim, que eu acho que, para além de precisar dar o couro, a gente dá o couro, é que ela traz a percepção de quando eu não quero comprar essa briga, eu saio dela, antes que ela comece, né? Que eu acho que vai para além do couro que eu posso te dar ou não. Eu tô a fim de comprar essa briga? Não tô. Eu corro. Correr também é luta, também é gingado, né? Então, te ajuda a entender as necessidades. Curioso que Paula falou isso ontem em algum momento também, né? Como é importante, às vezes, escolher por quais brigas lutar, né? Em alguns momentos fala, não, isso aqui, essa roupa não me serve, né? Ela falou nesse sentido. Comentar aqui que Juliana falou muito corajoso de compartilhar a sua história e reconheço a importância. E é mesmo, acho que está todo mundo aqui aproveitando isso. Luísa, pode falar. Nossa, achei que ia ter uma fila. E aí, mano, beleza? Espero que você esteja bem aí. Eu sou a Luísa, sou do grupo também, os Glória do Sertão. Tô entrando agora, então tô conhecendo a galera, assim, é muito massa para mim ouvir, assim, essa história, Luca. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais, assim, sua trajetória. E eu fiquei pensando, assim, né, tipo, da experiência que eu tive, né, eu fui pro evento lá do nosso grupo, que acontece todo ano, e reparei muito nessa coisa, tipo, do olhar mesmo, né? E a gente tá falando disso, né, tipo, do olhar do outro, quanto isso é importante para construir quem a gente é, assim, pro bem e pro mal. Eu lembro de uma coisa, assim, tipo, de estar reparando muito nas coisas e ter reparado que de algum jeito, tipo, você tava, tipo assim, as pessoas perdiam o celular e, tipo, iam parar na sua mão, assim. E aí, tipo, eu lembro de ter pensado, eu lembro que o meu celular deu uma sumida uma hora, assim, eu falei, mano, eu acho que tá na mão do Rulo, que eu fui te procurar e tava com você. E aí eu fiquei nessa brisa, assim, tipo, do olhar pro outro também como essa coisa do cuidado, tá ligado? Tipo,
enfim, fiquei pensando nessas coisas, assim, de aquilombamento, enfim, se pudesse comentar alguma coisa, assim, também, de quando o grupo tá junto, mas também, tipo, em outros espaços da capoeira, assim, fora do grupo, você também sente isso do cuidado, tipo, até onde vai esse quilombo, assim, né, tipo, pensar capoeira, assim, não sei se fez sentido a minha pergunta. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. É, olha, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai aprendendo a lidar com os outros, né? Que faz parte desse coletivo, você citou o evento. Quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende a entender e aceitar o outro como ele é, né? E esse cuidado é essencial para a manutenção do coletivo e da comunidade, né? E cada vez mais a gente vai percebendo que não se trata só de nós, que quando isso acontecer, a comunidade deixa de existir, né? E para que isso aconteça, a gente precisa querer fazer parte da comunidade, para a comunidade fazer parte da gente. Não é o contrário, sabe? Não é a comunidade que quer fazer parte de você. Você se permite fazer parte da comunidade para que a comunidade te veja também, né? Essa ideia de uma mão lavar a outra, né? Então você cuida de mim e eu automaticamente acabo querendo cuidar de você também, né? E quando isso não acontece, a gente percebe, né? E uma das coisas que eu vejo bastante, pelo menos no evento da gente aqui, a gente tem celular espalhado para tudo quanto é canto. Ninguém nunca saiu dizendo que roubaram o celular, que levaram coisa de não sei o quê, levaram não sei o quê, levaram não sei o quê. Isso é o cuidado com o outro e com os objetos que pertencem a outra pessoa também, né? A gente costuma falar um pouco aqui também sobre essa ideia de olhar, sabe? Alguém gritou, vai ver o que é, né? Alguém ouviu um barulho, vê o que é. Tem alguém reclamando, pergunta o que é que está acontecendo. Para quando isso acontecer com você também, as pessoas tenham essa atenção e esse trato, né? E aí a gente vai vendo que a comunidade ela vai mesmo se fortalecendo e pegando uma direção massa, assim, que nem eu falei lá um pouco mais para trás, né? Que a gente possa envelhecer juntos, né? Fora da capoeira, eu acho que fora dos movimentos de matrizes africanas, eu acho que isso é muito difícil, né? Eu acho que isso é um pensamento muito da coletividade africana mesmo, assim, sabe? Desse movimento de estar junto, de fazer as coisas acontecer, de sentar e comer no mesmo prato, né? Que nem a gente... Lucas, travou o microfone. Volta. É São Paulo me ligando. Ah, nossa. A G1, né? Essa ideia de você sentar e comer no mesmo prato que todo mundo, fazer essa troca e que isso aconteça. Acho que isso é um movimento preto, viu? É um movimento preto e é de total importância para que a gente consiga viver em comunidade, se pensar e pensar o outro, ter cuidado, ter o carinho. Que nem você falou da Paula, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre aquilombamento enquanto um lugar afetivo, né? De carinho, de acolhimento, para além de outras situações, né? E eu fiquei super contemplado com a fala dela, porque eu penso a mesma coisa, né? E vejo a capoeira dessa mesma forma também, né? Enquanto lugar de carinho, de cuidado. Consegui perceber quem precisa de um abraço. Nossa, muito isso, né? Acho que é o oposto da desumanização que a gente vê cada vez mais, né? Que são as pessoas fingindo que as coisas não estão acontecendo, né? Fingindo que não estão vendo aquilo que está na frente, que não está ouvindo, né? Acho que isso que você vai falando é um movimento contrário, né? Simplesmente prestar atenção, escutar, né? Quando alguém grita, você pergunta o que está acontecendo, né? Tem uma coisa aí de uma humanização. Aí eu fiquei com vontade de te perguntar como é que é para você quando chega alguém novo na roda. Chega para assistir ou para participar? Ah, os dois, Oh, tá? a gente sempre fala sobre pensar no passado para poder a gente saber que a gente vai ser lá na frente ou saber quem nós somos, né? Quando chega alguém novo, a gente tenta compreender as necessidades dessa pessoa e a gente consegue tentar compreender também a capacidade dela para não exigir além do que ela pode oferecer, né? E acabar machucando, ou enfim. Então isso também gera um certo cuidado,
né, com a outra pessoa, com o corpo da outra pessoa. O mestre sempre fala, cuidado, a outra pessoa amanhã tem que trabalhar, tem que voltar para sua família. Então, lutar com quem, para quê, quando e como, né? Quando a pessoa nova chega no treino, com essa ideia ainda de olhar para trás, a gente volta tudo. E todo mundo que está lá na frente entende a importância da base desse acolhimento. Então, a gente volta para a negativa, volta para o AU, volta para o entendimento básico, né? Para que isso se fortaleça cada vez mais dentro da gente, que outras pessoas consigam progredir dentro do processo também, né? Então, é assim que a gente se comporta aqui em Feira de Santana com as pessoas novas que chegam, né? A gente volta lá atrás para poder continuar dando continuidade. Acho que é isso. Respondi? Respondeu sim. Muito bom. Eu vou aproveitar então e fazer mais uma. Tem várias aqui. Faz outra aí. Se eu conseguir responder... Ah, a Castanha vai falar, vou deixar a Castanha falar de novo. Depois eu falo. Fala, Castanha. É... Peraí, para não dar eco. Ô, Luca, quando você fala sobre a capoeira ser um movimento político, né? A gente no grupo entende muito. O mestre está sempre trazendo essa consciência de ser um movimento político, de consciência e tudo mais. Quando você percebe, assim, você poderia dar um exemplo de movimento político na prática, que você fala assim, porra, essa ação aqui é uma política acontecendo na prática, porque às vezes a gente fala muito da teoria, a gente fala muito, a capoeira é política, tá, mas o que seria essa política na prática? Quando é que você enxerga que o movimento faz efeito, que o movimento é um movimento político, assim? Dá um exemplo específico. Um dos movimentos que eu acho interessante, né? A gente tenta não deixar nossos mais velhos morrerem sozinhos. Isso, para mim, é um movimento político, né? A capoeira, por si só, através da oralidade, ela traz o autoconhecimento e o conhecimento da própria história. Um pivete preto, usando uma criança preta, né? Uma criança negra, fazendo parte da capoeira, entendendo sua própria trajetória, é menos uma criança na rua, é menos uma criança no tráfico, é menos uma criança morrendo. Isso sem abrir discussão política, sem nada. Só através da história e da oralidade do movimento da capoeira, dentro de um espaço onde a gente se sente aceito por quem nós somos e acolhido. Então, a capoeira é um movimento político que ela age diretamente dentro das periferias, né? E dentro desses lugares. Então, abrem acesso para essas pessoas. E a gente vê a capoeira acontecendo de uma forma política sem estar falando sobre diretamente a política, né? Ela acontece e ela age diretamente dentro da fonte do produto. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, fazendo o papel do Estado, né? Então, a capoeira é um movimento político pela sua própria existência. Acho que é isso, né? Vou falando aí. Pegar esse gancho aí, Luca, porque isso conversou muito com a primeira conversa que a gente teve, e eu acho que a gente teve uma primeira conversa que era sobre a gramática social, né? E uma das coisas que o Márcio falou, que eu achei bem interessante, de como a gente pode fazer essa inserção da capoeira nos espaços, mas também, de alguma maneira, trazer a função social dela. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Às vezes a capoeira está no serviço, na assistência social, mas ninguém conta a função social da capoeira, no sentido assim, tipo, é só uma movimentação sem uma história, entendeu? Tipo, faz ali a prática, mas não traz a história dela, entendeu? E aí ele foi enfatizando muito isso. Ele falou, não, o problema não é ter, a gente tem que ter maracatu, tem que ter não sei o quê, mas falar de qual que é a função social dessas coisas, né? Como é que é esse lugar, esse movimento político, né? E aí queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a capoeira está em muitos espaços, mas não se entende como um movimento político. Deu para entender?
Rapaz, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou respondendo do jeito que eu entendi aqui, né? É, todo movimento preto, ele não é reconhecido, né? Ele não é reconhecido porque ele é um movimento preto periférico, né? Ele vem do grito dos oprimidos, né? Então, deram voz até um determinado ponto e daqui em diante eles tiram, né? Mas a gente continua gritando. E a gente vai ser ouvido e estamos sendo ouvidos aos poucos, né? Rapaz, eu me perdi um pouco aqui. Repete de novo sua pergunta para ver se estou no caminho. Está no caminho de dizer qual que é a função cultural e social da capoeira, no sentido não só dela como uma prática corporal, entendeu? No sentido de reduzir, não sei se reduzir a palavra, mas tirar essa parte que você está trazendo da história dela, né? Tipo, apresenta a capoeira, mas como um movimento que fosse neutro, mas ele nunca foi neutro, entendeu? Sempre teve um lado. É muito mais fácil pensar na capoeira enquanto um movimento só de esporte, né? Só corpo, né? Isso a gente vê a galera falando muito sobre a capoeira enquanto somente um movimento físico, e não enquanto um movimento que cria a intelectualidade também, né? Enquanto um movimento intelectual. Não necessariamente um movimento intelectual acadêmico, né? Eu acho que poucas pessoas têm esse acesso ainda. Mas um movimento intelectual através da oralidade das histórias dos mais velhos, né? E isso a gente não pode falar que isso não é real, né? Porque eles negam nossa própria história, né? Então, negar a potência de um movimento como a da Capoeira Angola é super normal que isso aconteça. Meu pai uma vez me contou uma história por causa de uma pergunta parecida que eu fiz para ele, né? E a história terminou de um jeito que eu fiquei tipo, oxe, acabou assim, que é sobre no tempo da escravidão, se descobre dentro de uma fazenda que um determinado negro fazia capoeira. O capitão do mato chega até o senhorzinho dessa fazenda e pergunta e fala para ele, né, essas informações. Senhor, a gente descobriu que tem um preto aqui fazendo capoeira. Ele está fazendo capoeira para matar o senhor. Quem que é fulano? Eu já sei quem é. O senhorzinho fala, vai atrás dele, quando achar, me chama. E lá vai esse rapaz e acha o negro tomando banho no rio. Volta, avisa para o senhorzinho e eles vão junto para o rio. Ele, mais 4 capatazes, armados com cacete. Dentro, quando chegou a margem do rio, perguntou, nego, que história é essa que você está fazendo capoeira? O nego levanta a cabeça e fala, não sou eu não, senhorzinho, não sou eu que estou fazendo capoeira. É você sim, nego, a gente já descobriu já. Falaram que é para me matar. Esse nego vira para o senhorzinho e fala, não, senhorzinho, jamais, não é para machucar o senhor, não. O senhorzinho vai perguntar novamente, o que é isso, capoeira, nego? Ô, senhor, mesmo que eu fale, você não vai entender. O senhor diz, você não vai me falar, não fale o que é esse negócio capoeira, senhor. Mesmo que eu fale, o senhor não vai entender. Vou botar os capatazes em cima de você. O nego com medo, tremendo, responde, senhor, se eu contar, o senhor não vai entender. O senhor não vai entender o significado de capoeira. Os capatazes descem, entram no rio, cacetada lá, cacetada cá, nego desvia para cá, negacia para cá e continua falando, senhorzinho, mesmo que eu fale, o senhor não vai entender. Então, eu acho que até hoje a capoeira passa pelo mesmo processo. Por mais que a gente grite, muita gente ainda não vai entender. Caramba, bela história, hein? Lucas, Juliana fez uma questão aqui que eu vou ler, Muita que é a emoção e seguinte. sentimento, né? Que ela fez uma questão assim, Lucas, estou hoje influenciada por Ailton Krenak e a importância dos sonhos. Você, como capoeirista e treinel, consegue imaginar um mundo ideal, sem preconceito, sem desigualdade, etc? Você acha que esse mundo está para existir? Aproveitando essas questões. Tá sem som. Aí. Pergunta de novo. Vou falar, Deu é uma a cortada. Juliana. Deu uma cortada. Tá, vou falar de novo. Lucas, estou hoje influenciada por Ailton Krenak e a importância dos sonhos. Você, como capoeirista e treinel, consegue imaginar um mundo ideal, sem preconceito, sem desigualdade, etc? Você acha que esse mundo está para existir?
aproveitando essas perguntas? Eu consigo imaginar, só acho que ele não existiria, não. Né? Acho que dizem que quando se derruba uma Babilônia, outra se ergue, né? Enfim, é uma luta direta contra a reconstrução. Nada se constrói sem algo estar se reconstruindo no meio disso, né? A gente luta para que esse mundo se assemelhe a algo parecido, né? E a luta ela vai continuar existindo por ser diversas pessoas que pensam diferente. E a maioria não está aberta a abrir mão de certos privilégios, né? Eu não sei como isso seria possível, mas eu sei que a capoeira tem um papel fundamental para que pessoas saibam os seus locais que vão ser ocupados, né? Como ocupar determinados locais e como se retirar desses locais também, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Quando a gente parar um pouco para se observar e os lugares que a gente ocupa, deixar de ocupar, deixar de crescer, deixar de comprar, deixar de fortalecer e fortalecer os melhores lugares, talvez esses lugares se transformem, né, ao decorrer do tempo. Mas não sei te dizer, não. Bom, acho que você disse algo bem importante, né? Que na capoeira tem aí uma possibilidade, né? Pensando até com Beatriz Nascimento, né? Nas fendas que existem no mundo, né? Nos lugares de existência que é possível existir de outro jeito. A Elisângela, ela diz que não vai abrir a câmera porque ela está na rua, mas ela faz uma pergunta que é a seguinte: como o movimento capoeira lida com o embranquecimento de suas rodas, sabendo que a maioria dessas pessoas brancas já chegam com um olhar colonizatório estrutural e no papel de privilegiado? A pergunta é como a capoeira lida? Como é que a capoeira lida com esse embranquecimento das rodas? Tendo noção que as pessoas brancas já chegam com esse olhar colonizatório e no papel de privilegiado. Olha, eu vejo muita gente fazendo esse tipo de pergunta, né? Eu acho que o maior questionamento é por que temos menos pessoas pretas fazendo capoeira, né? O incentivo para que mais pessoas pretas façam capoeira, né? E por que a gente foge desse acumulativo que eu falei no início? Então, a busca para que mais pessoas pretas façam capoeira e não que menos pessoas façam capoeira, né? Acho que é isso. O mestre fala sobre a capoeira sendo um movimento que africaniza a mente da gente, né? As pessoas brancas, né? Então, traz um outro pensamento sobre sua existência e seus próprios privilégios. E isso eu estou falando a partir do movimento de capoeira que eu faço parte, né? Que traz o coletivo e a ideia da gente se pensar enquanto pessoas fora desse universo da capoeira e dentro dela também, né? O universo que eu faço parte, a gente está sempre falando sobre os privilégios e como se reconhecer enquanto um ser que talvez cause sofrimento e dor a outra pessoa, né? Se reconhecer enquanto falho também, enquanto pecador, e pensar mais nesse quesito mesmo de por que temos menos pessoas pretas fazendo capoeira, né? E não porque deveria ter menos pessoas ou determinadas pessoas fazendo capoeira, né? E fazer com que a capoeira aconteça de uma forma educacional mesmo e menos prática, né? Enquanto movimento político real, rodas de conversa com lideranças, dando voz para pessoas pretas falarem, sabe? Falar da sua própria trajetória, do que a capoeira é dentro desse movimento, do seu corpo dentro do movimento da capoeira. Eu não sei se eu posso falar isso, né? Mas um corpo preto fazendo capoeira, ele sente coisas que eu acho que nenhum outro corpo é capaz de sentir, né? Sendo real, assim mesmo, assim, sabe? Com as palavras. Não é capaz de sentir porque a capoeira, ela nasce de uma necessidade mesmo de um corpo preto. E é uma necessidade que é diferente, mas ainda habita esse corpo preto, sabe? Então, eu acho que a gente deveria pensar em como ter mais pessoas pretas fazendo capoeira. Legal, Rônica. Vou ler aqui o comentário da Carmen, que ela falou que está se emocionando muito em vários momentos aqui hoje. Fala, Selma. O Luca, você